Construtora, na Avenida Paraná 491. CBN nas empresas. Apoio HCR Construtora, criando espaços inteligentes para o futuro. Apresentação: Luciana Penha e Brinda Karamaski. 11h09, nós voltamos a falar aqui do estúdio da CBN Maringá, na HCR Construtora, e estamos aqui no estúdio com o economista e colunista de Economia em Foco na CBN Maringá, João Ricardo Toninho. Olá, Toninho, tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olá, Luciano, olá, ouvinte. Toninho, você está aqui com a gente hoje para fazer uma análise sobre a construção civil. Isso que eu queria perguntar para você, né? Uma análise da construção civil para esse segundo semestre. Qual é a sua avaliação? Em Maringá, tem um cenário mais peculiar? Claro, acho que é importante a gente separar talvez essa resposta em duas partes, né? Maringá tem uma característica muito específica, uma cidade que veio a partir do planejamento, né? E o que a gente tem de números hoje, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre alguns números, vem através também dessa cultura que permaneceu ao longo do tempo. No setor da construção civil hoje, a gente tem alguns desafios também em relação a custo, mão de obra, cenário internacional um pouco conturbado, mas também a gente tem, por outro lado, né, toda uma estrutura da cidade que acaba atraindo pessoas e essas pessoas acabam demandando imóveis. Então a gente tem esses dois lados que a gente vai discutir hoje. Toninho, e dos dados que você tem aí sobre a construção civil, né? O que mostram esses dados aí para a gente ter uma noção de para onde caminha a construção civil nesse segundo semestre? Legal. Eu acho que a primeira parte que é importante destacar aqui, ela tem relação com o censo que a gente fez recentemente, o IBGE fez em 22, né? Então, Maringá hoje é uma cidade que tem, segundo o censo, aproximadamente 425 mil habitantes, e aí a gente tem basicamente algumas características bem interessantes, né? Maringá, a população, a idade média da população aqui, a mediana, na verdade, é 37 anos. A gente já foi mais jovem no passado. Quando a gente olha o extrato de pessoas com idade acima de 60 anos, nós temos aqui em Maringá em torno de 75 mil pessoas, um público representativo. Se a gente olhar para pessoas com idade até 14, a gente tem 67 mil, ou seja, o público idoso tem uma proporção maior que o público que está nascendo. Então essa é uma tendência que afeta não só o mercado de construção civil, mas também outros mercados de consumo, inclusive o mercado de trabalho. Então, acho que um ponto aqui que a gente pode discutir dentro dessa estrutura de tendência, né, é a adaptação desses imóveis que estão sendo construídos para esse público que está numa fase de idade mais avançada ou, inclusive, né, não está buscando alternativas de casa grande, né? Então, normalmente, isso tem afetado também o consumo, principalmente nesse segundo semestre, né? Outras informações também que é importante, a gente sempre discute, né? Por que Maringá o custo do metro quadrado é mais alto? Por que Maringá, às vezes, a gente compara com outras cidades, né, o imóvel tem um preço mais alto? Uma das explicações tem relação direta com a restrição de terras. Maringá, se a gente colocar lá no ranking das cidades em termos de tamanho, a gente fica exatamente das 5.570 cidades, a gente fica em 2.500 a posição de Maringá. Então, a gente tem uma estrutura muito pequena em termos de capacidade geográfica. E, por outro lado, a gente tem uma cidade conurbada muito ativa. Então, normalmente, se você quer qualidade de vida, quer segurança, educação, né, são índices que eu trago aqui também, normalmente você tem um preço a ser pago também. Então, isso justifica um pouquinho o preço dos imóveis e também a gente tem uma renda média mais alta em relação ao Brasil. Então, se a gente pegar aqui, né, o IBGE estima que as pessoas em média ganham 2,6 salários, se colocar esse preço de hoje, fica em torno de R$4.000. Então, são características, né, que explicam um pouquinho dessa tendência, né, do que a gente vê hoje, tanto em oferta quanto em demanda na cidade. Impressionante que esses dados eles têm que estar na ponta do lápis ali das construtoras, do mercado imobiliário, né? A gente está aqui hoje com o CBN nas empresas de uma construtora e esse olhar é imprescindível, então, para as empresas do setor, né? Sem dúvida. A cidade de Maringá, ela cresceu numa tendência muito forte para a construção de casas. Se a gente pegar hoje relação de domicílios, a gente tem hoje dos 156 mil domicílios ocupados, 109 mil são casas e apartamentos são 45 mil. Então, é muito menor. Então, hoje a demanda é maior, mais representativa para o quesito apartamento. Uma outra informação relevante, né? Então, a cidade cresceu muito no passado em termos de casa, né? A demanda foi muito nesse sentido. E hoje, a demanda em si,
ela tem sido mais voltada para apartamento. As pessoas querem sair daquelas casas grandes, né, para ir para apartamentos que têm um espaço menor, mais confortável, com serviços agregados. Então, de fato, é uma tendência que, inclusive, o IBGE traz aqui, né, como um dos apontamentos. É uma tendência porque as famílias estão menores e também porque a população está envelhecendo. Pessoas mais idosas, às vezes morando sozinha e autônomas ainda, né? Seria por isso? Sim, acredito que boa parte da explicação está aí, Luciana. E a gente tem também uma necessidade de ter serviços cada vez mais próximos das cidades. Então, Maringá era uma cidade muito segura no passado, tem ficado menos segura na medida que cresce. Esse é um problema de toda a cidade hoje no Brasil. E aí, na medida que a cidade se torne segura, é natural que você exija que os serviços fiquem mais próximos de você, para você se deslocar menos. A cidade de Maringá tem mais de 350 mil veículos licenciados para aqui na cidade, né? Então as pessoas também querem se deslocar de carro, mas quando você sai de carro, você acaba caindo no congestionamento. Então enfrentam trânsito. Perde bastante tempo, né? No passado era mais tranquilo, mas a gente sabe que é uma tendência natural nas cidades que crescem. Então é uma exigência, né, natural do processo. E a busca por qualidade de vida, né? Quando a gente fala de trânsito, a gente também fala na perda da qualidade de vida. Então, você estando mais próximo aos serviços, você evita esse trânsito, tem mais qualidade de vida, né? Também tem isso, né? Então, tem essa busca. E os números, então, eles vão mostrando essa tendência. Exatamente. Eu tenho mais algumas informações, algumas de curiosidade aqui. Por exemplo, né, a gente sempre diz informalmente que a cidade é uma cidade conservadora, né? Uhum. Aqui, trazendo números do IBGE, a gente teve ano passado 2.521 casamentos e a gente se configurou na 45ª cidade em termos de volume de casamentos. Quando a gente fala em divórcio, a gente ficou na posição 130. Nós só tivemos 327 divórcios. Menos divórcios, mais casamentos. Então, mostra um pouquinho como que a cidade é conservadora. Logicamente, quem casa quer casa, né, quer apartamento, né? Mas também a gente tem que trazer aqui a questão cultural, né? Se a gente pegar hoje a proporção da população japonesa em relação à população total em Maringá é muito maior do que outras cidades. Os japoneses têm como cultura colocar investimento em imóveis por ser tradicionalmente mais seguro. Então, hoje em muitas regiões de Maringá a gente tem a cultura japonesa adquirindo imóveis e aí quando uma situação dá certo se torna algo que acaba passando para outras pessoas de gerações também. Então, culturalmente, a gente tem essa tendência também de crise ou fora de crise, compra imóvel que pelo menos você vai garantir o seu investimento, né? E se a população é mais conservadora, ele é conservadora também nos investimentos. Exatamente. E isso também é uma explicação, né, desse processo, né? Então, assim, hoje a cidade ela consegue acomodar esse crescimento da construção civil. Lógico que as consultoras têm grandes desafios, vou trazer alguns deles, né? Você comentou como que vai ser a demanda, né? Como que vai ser o cenário para o segundo semestre. A gente tem algumas agendas internacionais bem complexas, no caso, guerra comercial, questão Estados Unidos-Brasil, Brasil e China, né? São questões aí que afetam o preço de produtos que são essenciais. A construção civil, né, um dos principais é a questão do minério, do ferro. Então, de fato, né? a matéria-prima, se ficar mais cara, né, logicamente isso vai afetar o custo construtivo. É o que a gente viu na pandemia, né? Que aconteceu. Isso, a pandemia, ela teve duas situações até engraçadas, Luciana. A gente teve aumento do custo construtivo e a gente teve, na mesma tendência, o aumento da demanda por imóveis. Então, por isso que na pandemia teve um salto muito forte, tanto de preço quanto de pessoas buscando, né, os imóveis, e aí acabou culminando numa elevação substancial de preço, né? Mas aqui, né, até trazendo uma explicação do que você trouxe, quando a gente fala do ambiente macro, é importante, quando a gente fala de empresário da construção civil, tem algumas agendas que a gente tem que ficar muito atento. A primeira agenda é a oferta em relação à característica local, né? Muitas empresas que aqui estão não são de Maringá. E aí tentam iniciar um empreendimento aqui e acabam não dando certo. Por quê? Falta entender o que, de fato, a persona aqui está comprando, né? Então, por isso que muitas consultoras aqui da cidade se dão muito bem, inclusive fora, por causa dessa exigência, dessa característica. Se atende o consumidor aqui, consegue atender o consumidor lá fora também. Exatamente. Por nós sermos mais exigentes, é natural que a gente suba a régua e, logicamente, uma oferta similar acaba tornando o consumidor lá fora mais satisfeito, né? Então, acho que é um ponto bem relevante. Por isso que hoje, das consultoras grandes do país, algumas vieram
de Maringá e da região de Maringá também, né, de cidades vizinhas. Um ponto que é importante a gente ficar em alerta em relação à construção civil é a mão de obra. Taxa de desemprego a 6,2%. Quando a gente vai aí discutir no dia a dia, né, tem um amigo fazendo reforma, alguém buscando construir algo, sempre tem aquela discussão, nossa, está faltando mão de obra, não consigo contratar para fazer serviços básicos. Esse é o desafio também que a gente tem na construção civil, né? Então, é importante a gente sempre ficar atento em relação à tecnologia. Será que as construtoras estão atentas, né? Essas tendências cada vez mais recorrentes, né? De exigência de mão de obra e falta. Não é só o setor construção civil que passa, né? Outros também. E a gente está falando também aqui, né? De dois outros negócios, né? Duas outras variáveis que é importante ter uma atenção. O índice de custo de construção civil. Então, se a gente pegar o índice CC, que é uma métrica de inflação, se a gente pegar o acumulado de junho, dos últimos 12 meses, nós batemos 7,2%. Se a gente comparar com o ano passado, Luciana, a gente está falando em 3,76%. Então, quase é o dobro, basicamente, né? Então, assim, de fato, esse é um ponto. E aí, quando a gente olha do lado da demanda, a gente tinha no passado as famílias menos endividadas. E agora a gente está batendo 78% das famílias do Brasil tem dívidas e 1/3 delas tem dívidas em atraso. O que eu imagino? Se não houver um bom planejamento das construções com uma margem importante, as construtoras podem cair numa situação de ter problemas de terminar a obra ou não conseguir o resultado que se espera. Justamente porque o que a gente está vendo para frente é aumento de inadimplência e aumento de custo. Então, se o projeto não estiver muito na régua em relação ao orçamento, contrato, é natural que a gente tenha um risco maior de concluir essas obras no futuro e todo mundo acaba sendo impactado, né? Então, isso é um alerta importante dentro do momento que a gente está conversando. É preciso ficar atento ao aumento, né, à elevação desse índice de custos da construção civil, e aí entra então a questão da mão de obra, né, como você disse, e também sobre a situação financeira das famílias, né? Então, o endividamento das famílias está aumentando. Exatamente. E justamente por quesito do custo do crédito. Hoje, Selic é 15%, né? O financiamento imobiliário está bem caro. E aí coloca um ponto de interrogação em relação à solvência dessas famílias no futuro, né? Então, a nossa torcida é que a gente tenha um cenário macroeconômico mais concentrado no sentido de resolver esses problemas que a gente está discutindo hoje. E, logicamente, isso vai abrir uma janela muito importante para reduzir o endividamento, as famílias têm uma condição melhor, né? O próprio governo tem uma condição melhor, e isso vai refletir também em um ambiente mais saudável para negócio. Mas aquelas consultoras que não têm na régua certinho o custo, né? Que fazem uma gestão não tão eficiente, elas precisam rever a questão de risco, justamente porque são variáveis importantes que podem colocar negócios aí em risco também. Mas, ao mesmo tempo, a demanda ainda continua aquecida por imóveis. Sim, em Maringá a gente tem um déficit habitacional acima de 15 mil unidades. A cidade ela tem um crescimento forte, a gente atrai entre 6 mil a 10 mil pessoas por ano. Não só a cidade, mas a região também cresce uma velocidade muito grande. Nós temos uma tendência muito grande aqui de ter imóveis de transição. Então, por exemplo, a gente tem a locação de imóveis de curta temporada, porque muitas pessoas trabalham na região e precisam fazer reuniões aqui. Nossa cidade é uma cidade de serviço, 70% da nossa economia, a riqueza gerada vem através de pessoas. Então, é natural que a cidade continue tendo destaque muito forte no setor da construção civil para os próximos anos e, quiçá, talvez nessa década ainda. Mas fica sempre naquele ponto, Luciano, que dentro do negócio, qualquer tipo de ambiente econômico, a gente precisa fazer o básico bem feito, né? Então, adequar o produto em relação à demanda, entender essas variações de mercado que são relevantes, né? Para onde que a demanda está indo, se as famílias são endividadas ou não. E tudo isso vai garantir que as cidades, as empresas daqui, como diz o Master Plan de Maringá, o CODEM, né? Cada vez mais a gente traga empresas ou cria empresas aqui que buscam o mercado regional, nacional e internacional. Então, é uma característica. Então, todo mundo fazendo a sua parte, a cidade cresce, todo mundo ganha mais com isso, a qualidade de vida aumenta e o efeito aparece para todo mundo. E você disse que os investidores conservadores gostam de investir em imóveis, né? Investir em imóvel é realmente um bom negócio? Sem dúvida. Imóvel é basicamente um ativo em que ele tem um lastro. Então, qualquer crise econômica, né? Por exemplo, vamos considerar aqui um comparativo, né? Os investidores de Bitcoin vão ficar com o cabelo em pé, né? Quando você tem um ativo que não tem lastro, a falta dele causa variação de preço. Então, o Bitcoin é um caso, né? Ele é restrito, não tem lastro, e a ausência, né? Muita demanda e falta
Bitcoin o preço aumenta muito, mas eu não tenho um lastro especificamente, né? Parece um ponto interessante. Os imóveis, o lastro é físico, você tem direito à propriedade. Então, o que pode criar um risco nesse segmento? Quando você perder o direito à propriedade ou, de fato, você caminhar para um processo de crescimento geográfico de redução massiva de pessoas, que não é o caso neste momento. Então, assim, hoje, e outro ponto também, é que toda vez que o custo da construção civil aumenta, todos os imóveis já construídos também ficam mais caros. Então é natural que a gente tenha um crescimento muito próximo aí à taxa Selic em termos de valorização, e as pessoas elas também pensam na renda recorrente, né? Comprar um imóvel, receber um aluguel, ter uma renda adicional, então de fato é um bom negócio, né? Hoje boa parte da população utiliza como estratégia. Você também trouxe dados sobre a escolaridade da população. Qual o impacto da escolaridade de uma população sobre o mercado imobiliário? Acredito que o principal fator é a questão relacionada à exigência. As pessoas com escolaridade maior prestam atenção um pouco mais nos detalhes, são mais exigentes e, logicamente, acabam comprando unidades em que atendem mais a demanda em termos pontuais ali, né? Características de distância em relação ao trabalho, questões relacionadas ao ambiente de casa. Então, normalmente, né, a escolaridade acaba criando essa condição, né, de exigência, né? Então, acho que é um fato bem importante. A qualidade dos materiais empregados na construção? Também, esse é um item. Normalmente a pessoa vai pegar lá o memorial descritivo dos itens da construção, vai checar um a um, né? Vai perguntar para o amigo arquiteto ou engenheiro se faz sentido ou não, né? As pessoas buscam informação. E está cada vez mais claro que, não só, né, as pessoas com escolaridade, mas de forma geral, hoje é difícil enganar o consumidor. Então, hoje, uma pesquisa básica na internet, a comparação com outro projeto, as pessoas acabam se perguntando por que A ou B. Então, de fato, hoje, esse grande acesso à informação, inclusive as pessoas podem perguntar para a IA, né, hoje, facilmente, né, compare esses dois projetos, qual que é mais interessante ou não, daí você vai ter uma sugestão nesse sentido. Então, de fato, hoje, é difícil enganar o consumidor está mais exigente, e essa construção até lá da persona, ela faz mais sentido, né? E, logicamente, quem consegue acertar isso acaba tendo uma margem maior também. E você falou sobre os pontos de atenção para este mercado, mercado da construção civil, mercado imobiliário, sobre a questão da população, do envelhecimento da população. Também é algo que também deve ficar no radar, está no radar das empresas? As empresas hoje, elas fazem movimentos para atender esse público, mas ainda de forma muito embrionária. Então, se a gente pegar hoje o mercado de trabalho, né, poucas empresas utilizam a mão de obra com uma idade uma idade superior, né, pessoas idosas dentro do dia a dia. Então, de certa forma, ainda é um preconceito, né? E essa situação ela vai se tornar clara quando a gente tiver lá 2/3 da população com idade acima de 60 anos. Aí a demanda vai ficar clara, né? Então, hoje, os movimentos eles ainda são muito marginais, embrionários, mas a gente sabe que hoje, para construir um prédio, demora 4 a 5 anos, né? Esse é o prazo, né? A característica populacional ela muda muito rápido. A mediana é 37 anos, daqui a alguns anos vai ser 40, 45 anos. Então, de fato, é necessário estudar com detalhe esse mercado, adaptar esses imóveis, tanto que daqui a uns anos, um exemplo, né? Hoje é muito comum você encontrar ofertas de casas aqui na região do centro, na região aqui na Zona 5, entre outras regiões, né? Casas com 200, 300 metros quadrados, que você não consegue vender nem alugar, justamente por quê? Porque as pessoas estão buscando um ambiente menor. Então, o que vai acontecer com esse imóvel? Vai ficar muito tempo sem alugar, futuramente, né, se não mudar o padrão construtivo, você vai ter ali destruição, construção de 2 casas menores, algo nesse sentido, ou vai se tornar um escritório de advogado, de médico, ou algo assim, né? Então, de fato, é necessário ter uma atenção, porque o efeito disso é daqui 5, 10 anos, né? Quem compra hoje um imóvel pensando, talvez, na velhice, provavelmente vai poder usar daqui 10, 20 anos, né? Então, esse é o ponto. É construir não pensando no hoje, né? Construir pensando daqui 5, 10 anos. E apesar dos espaços menores que esse perfil de população exige, busca, né? Eles também querem conforto, praticidade, né? As modernidades, tecnologias, né? Outra demanda, um outro modelo aqui que eu vejo mais em regiões capitais, né?
Então, hoje é muito comum um mercadinho dentro do espaço do apartamento ali, do prédio, né? Então, muitos prédios não têm hoje uma estrutura para isso. Academia, né? Hoje a gente está falando em pessoas, a geração atual não quer mais, né, comprar carro, quer se utilizar aí de plataformas de deslocamento, né? De transporte, Uber, por exemplo, né? Os prédios não têm espaço para parar o carro, para a pessoa pegar com comodidade. Então, são questões básicas, né? E está atrelada à visão dessa geração nova que está crescendo, a geração que está ficando mais velha, e que faz muito sentido, às vezes, na condição ali de uso do apartamento, né? Ou de uma casa, ou de um bairro em si, né? Então é importante ficar atento com esses pequenos detalhes, porque vai fazer muito sentido na hora de vender, né? Para atender o cliente em si. Tá certo. Toninho, muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, primeira edição. Você já participou com a sua coluna e agora com esta entrevista. Muito obrigado. Bom dia para você. Obrigado, Luciano. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Nós conversamos com João Ricardo Toninho, economista, colunista do Economia em Foco na CBN Maringá. Agora...